Oi pessoal, tudo bem com vocês? Só vamos contar um pouquinho de história hoje. E hoje, do nada assim, sabe, me deu uma saudade. Eu vou contar um pouquinho, vou só ajustar um pouco mais aqui, porque assim eu posso focar mais lá. Eu Hoje me fez lembrar muito um pouquinho do passado. É difícil, né, gente? É difícil a gente viver e não estar lembrando do passado, porque o passado ele faz parte da nossa vida, né? Ele está, como se diz, marcado em nós, né? E muitas das vezes são marcas que ficam para sempre. Por mais que você queira esquecer, sempre uma vez ou outra vem a saudade. Então, gente, esse lugar aqui, né, daí que a gente ganhou terra aqui, já foi um lugar aos domingos muito cheio, tá? Já foi um lugar muito cheio aos domingos. Vivi aqui meu pai e um irmão meu. E todos os domingos a gente se reunia aqui, né? A família se reunia aqui. Fazia aquele almoço de domingo e vinhamos todos para cá, ficávamos todos aqui o dia todo. A gente vinha para cá mais ou menos por volta de 7, 7h30 e só ia embora para casa já bem tardinho, por volta de 5 horas. Aí até que algumas coisas muito desagradáveis, né, aconteceu. E primeiro veio a perda de um irmão meu. Aquilo foi muito dolorido pra gente, mexeu muito com nós, com a família toda. E em seguida, no mesmo ano, aí também teve uma outra perda também muito grande, que foi a perda do meu pai. Então aquilo a gente ficou assim, sem entender tudo o que estava acontecendo e nem tinha como entender, né? Porque uma que a gente vai entender as coisas de Deus, o propósito de Deus é muito só Deus, né, que tem explicação para tudo. A gente sempre se pergunta o porquê, para quê, né? Mas na verdade as respostas ninguém tem e nunca vai ter. Esse passado, mais ou menos quase 2 anos, ou 1 ano e meio, 2 anos, aí a gente teve uma outra perda também, que também foi muito importante. Eu acho que marcou muito pra gente, foi a perda da minha irmã, sabe? Que ela era praticamente tudo aqui. Ela vinha pra cá todos os dias, pra roça, que ela morava num bairro próximo. Então, todos os dias ela estava aqui, sabe? Ela era um auxílio aqui. Pro meu irmão que ainda era em vida, né? E pro meu pai e meu irmão que ainda era em vida. Mas aí depois que meu irmão se foi, então ela era uma espécie de pé de boi pro meu pai, porque todos os dias, gente, era dificilmente ela não vinha aqui. Era muito difícil, sabe? Ela ajudava muito aqui, trabalhava bastante aqui, plantava, cuidava, sabe? Ela era assim, como se fosse uma substituta do meu pai, porque meu pai tinha 80 e poucos anos, mas não parava de trabalhar. E logo após esse falecimento do meu pai, aí aconteceu com a minha irmã, né? Um acidente fatal, um acidente que muitas pessoas contam que foi horrível. Eu me lembro que nesse dia, no dia, eu passei muito mal, sabe? Eu me senti muito mal. Eu estava no trabalho
eu estava muito bem. Tudo que eu lembro que eu estava muito bem, eu estava muito alegre, fazendo o meu trabalho. Mas quando foi por volta mais ou menos de 7 horas, eu senti uma angústia muito grande, uma angústia tão grande, sabe, uma coisa tão ruim que eu não sabia de onde vinha aquilo. E foi aonde Deus me tocou para orar. Aí vai, eu orava, sabe? Eu pedia a Deus para poder cortar aquele mal que eu não sabia de onde vinha e não sabia como, sabe? Aquela coisa toda, aquela angústia, ela ficou durante todo o dia. Aí eu falei assim, hoje, quando eu sair do trabalho, eu vou passar na igreja. Aí eu passei, né, na igreja, desliguei o celular, parecia que assim, aquele momento ali não era um momento para eu receber nenhuma notícia, era um momento que eu tinha que estar ligado em Deus. Foi. Aí quando eu saí da igreja, que eu liguei meu telefone e já recebi uma ligação da minha irmã, que falou comigo assim, ô Paulinho, vê no hospital aí, ou na clínica, onde é que ela tinha apelido de Nô, nós chamava ela de Nô. Como é que a Nô tá? Porque a Nô sofreu um acidente. Mas assim que eu recebi, sabe, assim que a ligação da minha irmã, assim que a minha irmã me ligou, eu já falei. Veio na minha cabeça, e agora, durante todo o dia, né, de todo o mal que eu estava passando durante aquele período todo de trabalho, agora que a notícia chegou. Aí fui no hospital, ela não tinha dado entrada lá. Falei, só pode ser mentira, né? Isso não pode estar acontecendo, né? De novo. Aí, na época ainda, acho que me parece uma casa de saúde aqui na minha cidade ainda funcionava. Eu também estava indo para lá. Mas aí, no caminho, a minha irmã já me ligou e falou comigo, ô Paulinho, não precisa de procurar mais não, porque a Nô morreu. Ela foi atropelada e o carro matou ela. Sabe, gente? Sabe quando você fica assim, sem ação, sem atitude? A única coisa que me veio na cabeça foi aquela coisa assim, de novo, sabe? A gente nem bem saiu de uma isso de novo, sabe? Porque é uma baixa muito grande, né, gente? Na família da gente, é um abalo muito grande, né? Então, todos nós, ficamos muito abalados, muito abatidos mesmo, sabe? Eu chegava a um ponto de eu não nem dormir de noite. Só de pensar, eu ficava pensando o tempo todo, sabe? O quanto aquilo foi martirizante durante um longo período. E eu pensei que aquilo talvez nem teria mais fim. Tinha hora que dava vontade de abandonar tudo, desistir de tudo, largar tudo, sabe? Porque era uma carga muito grande, sabe? Porque além de você ter uma baixa na família, é um ente querido, né? É gente que você sabe que não vai voltar mais. Aí, com o passar do tempo, sabe, foi com muita fé que aos poucos a gente foi superando, não ao ponto de esquecer, porque acho que jamais a gente vai esquecer, né? Eu acho que não há como esquecer, a gente vai vivendo, porque na verdade a gente tem que ir tentando encarar o nosso dia a dia de uma forma normal, porque a gente sabe que tudo na vida é possível acontecer, né? É possível a tudo. A gente vive essa situação.
E foi um momento muito difícil, gente. Foi um momento muito complicado, sabe? Não só para mim, mas para toda a minha família, porque a gente ali sofreu todo mundo junto, que por mais que a gente tentasse disfarçar que as coisas ia ficar bem, né? A gente tinha que encontrar força para dar força um para o outro. Foi até que aos pouquinhos a gente foi superando. Mas, e a gente tem que ver também que, por outro lado, né? Que foi criação de Deus e a gente vem e um dia a gente vai. Então, mas são coisas que ainda é saudoso para a gente, né? Porque todas as vezes que eu venho aqui, minhas irmãs não vêm mais, né? Não vêm mais aqui na roça. Mas eu sempre venho porque você tem que encarar a vida, sabe? E não é desse jeito, tentando abandonar que você vai deixar tudo para trás, né? Aos poucos a gente foi superando, mas vou falar para vocês que foi fácil, não foi fácil. Aí até hoje eu ainda lembro, sabe, que a última vez que esse irmão meu teve na minha casa foi uma passagem de Natal. Ele estava muito feliz por ter ganhado, acho que uma bicicleta, uma outra coisa lá. Mas o que é mais engraçado é que no mesmo dia ele já tinha sofrido uma esparrela de acidente. Olha só, parece que as coisas estão marcadas para acontecer, né? E era uma sina que ele tinha. E eu lembro no dia também, uma semana antes, uma semana, não, foi na mesma semana eu tive o último contato com a minha irmã, que foi aqui na roça, que eu liguei para ela para a gente vir para cá, e a gente aproveitou até para poder fazer um passeio na fazenda, né? A gente deu a volta na fazenda e, e foi a última vez, sabe? Mas eu me lembro que naquele domingo de manhã eu ouvi uma música evangélica, e aquela música evangélica, ela tocou muito no meu coração. E aquela música me fez chorar muito, ela me fez chorar demais. Eu lembro agora, sabe? Eu não lembro o nome da cantora, mas a letra da música era mais ou menos assim: ajuda-me, porque essa prova está tão difícil. Mas Deus disse que não seria fácil, sabe? E foi assim, foi uma manhã que eu chorei muito, 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 muito. E eu perguntava a Deus por que de toda aquela lágrima, sabe? E na segunda-feira, não sei, que eu tive essa sensação tão ruim, sabe? Que às vezes são coisas que infelizmente vai ficar sem respostas e vai ficar somente a saudade. Saudade de um tempo que não volta mais.